Amém, queridos. Paz do Senhor, boa noite. Queria já pedir, já que você está em pé, aproveitar que você abre sua Bíblia em Atos 2. Amém? Atos capítulo 2. Atos 2. Atos capítulo 2. Vamos lá, por favor. Atos capítulo 2. Amém? Versículo 42. Quando eu li o tema Avivamento e Mudança de Vida, eu já me recordei na hora de como a igreja de Jerusalém vivia, pois foi ela que recebeu o que a gente pode chamar de avivamento, e alguns chamam também de reavivamento. A verdade é essa, que é essa igreja que recebeu a primeira chuva do Espírito Santo de Deus. Foram eles que provaram, foram os primeiros. Eu costumo dizer que o original foi lançado sobre eles, falando de igreja. A igreja de Jerusalém foi a primeira. Então, quando eu li esse tema, eu já lembrei direto disso. E Atos 2, versículo 42, nos mostra como eles viviam. Amém? Eu vou ler o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, o privilégio que eu tenho de estar aqui. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor possa falar, que não seja eu, mas o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Se quiser ficar em pé, pode ficar também. A primeira igreja, então, que foi essa, ela provou dessa mudança. A palavra fala no versículo 38 do capítulo 2: e respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa igreja, quando a gente fala de mudança de vida, uma mudança de vida é exatamente o que significa arrependimento. Arrependimento significa mudança de atitude. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando para vocês muitas coisas, mas quem vai gerar o arrependimento na sua vida e quem vai te levar é o Espírito Santo de Deus. A palavra é muito clara, que é o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. Não sou eu, quem me dera. Eu posso tirar sangue do meu filho, aliás, eu posso até preso, para ele mudar. Posso tirar sangue dele.
mas pode ser que ele não mude. Por isso, o Espírito Santo que pode gerar isso na nossa vida. Gerar o quê? Mudança de vida. Essa igreja, ela provou desse arrependimento. Depois que veio o Espírito Santo sobre eles, quando eles foram cheios do Espírito Santo, tomados do Espírito Santo, conforme o próprio texto ali de Joel capítulo 2, onde há a promessa e depois ela se cumpre em Atos capítulo 1, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre o povo. O Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, né, chama Ruach, no hebreu fala Ruach, o vento, o sopro, e de repente veio como o quê? Um vento impetuoso, o vento Ruach de Deus, soprou sobre eles, iniciando esse processo de mudança na nossa vida e na nossa história, iniciando a mudança verdadeira do nosso caráter, do nosso interior. Amém? Então, essa igreja, ela prova disso, e depois o apóstolo Pedro também provando de arrependimento, porque antes ele tinha medo de ser quem ele era e agora ele já não tinha mais medo. Quando perguntaram: você é o Pedro que caminha com eles e fala como eles? Não, eu não sou ele. Ele mentiu, e a palavra diz que o galo cantou por 3 vezes, não é isso? Esse Pedro aqui já provando de mudança de quê? De vida, mudança de atitudes. E ele prega exatamente para aqueles que ele tinha medo. Ele prega para o sinédrio, para os principais ali naqueles dias religiosos. Para eles, inclusive ele diz: olha, vocês que mataram o Cristo, irmãos, não foi Satanás. Satanás não tem poder nenhum sobre Jesus. O propósito de Deus se cumpriu com a religião que lançou Jesus aonde? Na cruz. Quando disseram Cristo ou, muitos que viram Jesus curando, que viram proezas, milagres, estavam naquele grupo ali. Cristo ou Barrabás. Muitos religiosos que não provam de mudança, não conseguem provar essas mudanças. Então, Pedro aqui está pregando para esse povo e dizendo: vocês que mataram Cristo, já demonstrando a mudança radical que Deus fez sobre a sua vida e sobre a sua história. Porque senão, antigamente ele não estava fazendo isso, ele estava com medo. O avivamento, ele tem esse poder de mudar a nossa vida e a nossa história. Nós vemos os avivamentos ou reavivamentos, né? Se o avivamento original é o de Jerusalém, muitas igrejas, principalmente nos Estados Unidos, não usam muito essa palavra avivamento, por eles também já terem experimentado Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa. Não sei se vocês já ouviram falar. Charles Finney, tudo que ele fez de avivamento sobre a história dos Estados Unidos, eles provaram de muitas coisas. Então hoje eles nem chamam muito de avivamento, eles chamam de reavivamento. Então esse avivamento, ele pode gerar em nós, e eu creio que é isso que o Espírito Santo quer: mudanças. E essa igreja, como sendo a primeira, eu queria, junto com vocês aqui, estudar algumas coisas em relação a ela e ver os elementos do avivamento e das mudanças que eles provaram naqueles dias. Amém? Então, mudança vem desse elemento, arrependimento. Quando Pedro diz, ele responde, perguntaram: o que nós vamos fazer agora? O Espírito Santo veio, está todo mundo bêbado, chapado, caído no chão, né? Todo mundo aí, ó, parece tudo bêbado, falando línguas estranhas. O que
agora? O que se faz agora? O que se vive agora? Como que vai ser a partir de agora? Como que nós vamos viver a partir de agora? O que vai ser da nossa vida? Tudo bem, o Espírito Santo está aí, tudo bem, caiu no chão, amém, aleluia. Mas e agora? Né? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu amo cair no chão, eu gosto muito, eu mesmo de cair no chão. Eu gosto do poder de Deus, eu gosto de ver as manifestações de Deus, eu gosto do reteté, rititi, rototó, tudo. Eu gosto disso tudo, vivo isso, é a minha vida, né? Eu posso dizer que eu amo essas coisas, mas isso não é mudança de vida. Isso não caracteriza a mudança de vida. Não caracteriza uma pessoa que vive debaixo de um profundo arrependimento. E por isso que Pedro diz: olha, o que vai acontecer? Vamos ser agora, em nome de Jesus, mudadas a nossa história, a nossa vida. Agora nós vamos mudar de vida. O arrependimento vai tocar na nossa história. O Espírito Santo veio, caiu todo mundo, aleluia, está todo mundo aí chapado, amém. Mas agora nós vamos viver o que é a promessa do Senhor. Agora nós vamos viver aquilo que Jesus viveu junto com seus discípulos, a mudança real de vida. E Pedro continua dizendo, e a palavra diz que naquele dia quase 3.000 pessoas quiseram confessar Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia, naquela pregação e naquilo que ele ministrou naquele momento. Aí no versículo 42 começa então a mudança real de vida, avivamento, uma mudança de vida na vida dessa igreja em Jerusalém. Versículo 42: e perseveravam. Perseverar tem o sentido de eu vou me esforçar até chegar aonde eu preciso. Aleluia. Perseverança. Eu vou me esforçar até chegar aonde eu preciso. Se você precisa terminar a faculdade, você vai ter que se esforçar até ali que for necessário. Eu lembro do último ano de faculdade de Fernanda. Irmãos, nós já tínhamos o Mateus pequeno. Eu lembro daquela época, uma época de, no início da nossa história, da nossa vida. E quanta coisa, o Senhor ali nos provou de nos esforçarmos para a gente conseguir chegar no fim daquela faculdade. Eu lembro um dia que nós era tão doido isso aí, que filho novo, primeiro, Mateus, que ela tinha que amamentar ele, e nós levamos a saída, então eu vou na faculdade com você. O que eu vou fazer? Eu vou levar, e na hora da mamada você corre, eu vou ficar aqui no carro, na hora da mamada você vem. Aí a Fernanda falou: tá bom, amor, meio tipo assim, 10 horas eu estou aqui, fico esperando. Aí ele lá atrás, eu no carro, falei: ô Jesus, aleluia. Aí quando deu 9h30, eu já começo a escutar Aí eu falei: Jesus, é 10 horas. Aí quando foi 9h40, irmãos, e se fala que nenê mama bem, certinho, mas naquele dia não, irmãos, não tinha nada de certinho. Quando foi às 9h40 já começou Queridos, eu falo para você, eu fiz de tudo que eu poderia. Eu cheguei a botar Mateus no meu peito e falar: cara, mama aqui, pelo amor de Deus, mama, vê se sai alguma coisa. Eu estou falando sério, irmãos, estou falando sério mesmo. Eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazia ali, mas ele gritava tanto, estridente. E o último ano dela foi de aperfeiçoamento, e ela fez medicina veterinária, e ela estudava na polícia militar. E eu falei: daqui a pouco, cara, vão me prender aqui, cara. Porque esses policiais, eles ficavam olhando para mim, eu estava perto da cabine, assim, da polícia, E eles ficavam olhando, eu falei: cara, esses caras daqui a pouco vêm aqui, cara. Eu falei: meu Deus. E essa criança não para de chorar, mas não parou de jeito nenhum, queridos.
Esses momentos foram os momentos que eu e Fernanda tivemos que nos esforçar para chegarmos aonde Deus queria que a gente chegasse. Eu estou dando um exemplo, né? Eu nesses dias fiquei, e eu concordo com o que eu ouvi daquele pai, um pai pegando o filho no meio da manifestação ali em São Paulo. O rapaz estava com capuz, né, black, não sei o que, o nome da gangue, e estava lá com o capuz, e ele percebeu que era o filho dele que estava manifestando, e ele foi lá no meio de todo mundo, e teve uma hora que ele falou: vamos embora, filho, vamos embora, o teu lugar não é aqui, filho. E irmãos, aquele menino magrinho, irmãos, ele: não pai, meu lugar é aqui. Eu: não filho, vamos. Aí chegou uma hora que ele foi e tirou o capuz do menino. O menino ficou descapuzado ali na frente de todo mundo, com vergonha. E o pai falou para todo mundo ouvir: quem é você para manifestar? Qual é o teu esforço? O que você faz? Você nem trabalha, cara. Você nem pagar imposto você paga. Que manifestante você é, que nem imposto você paga, cara. Você não faz nada. O que você vai manifestar? O quê? Eu pago os seus estudos. O menino tem 18 anos, não, 16 anos de idade. Irmãos, aí o pai falou: você é a geração PlayStation. Você é uma geração PlayStation. Irmãos, a igreja, numa mudança de atitude, nós precisamos vencer isso. Eu creio que a igreja precisa se esforçar, perseverar, entender um pouco mais sobre perseverança, entender um pouco mais sobre se esforçar, né? Nós estamos aqui, testemunho meu e da minha família, há 2 meses, fazer 3, e eu já disse uma vez isso aqui: não é fácil a gente estar aqui, mas nós estamos. Não é fácil vir com 4 filhos, que tem amigos, que tem uma história em outros lugares. É muito difícil o dia a dia disso. Não é uma praia que vai satisfazer a minha alma. Eu não estou atrás dessas coisas, muito menos a minha família. Mas nós estamos nos esforçando. Muitas vezes a alma grita, mas eu creio numa igreja. Posso ouvir um amém? Peraí, deixa eu falar. Eu creio numa igreja madura, não uma igreja geração PlayStation. Amém. Eu creio numa geração madura em Deus. Essa igreja, ela provou disso, e nós podemos provar também. Eu seria um cara, acho que no mínimo frustrado, se eu não vivesse algumas coisas dessa igreja aqui na minha geração. A primeira igreja, a igreja que provou do real avivamento e da real mudança, de uma realidade de mudança, de uma realidade de uma igreja. Não eram brincalhões aqui, menininhos, eram pessoas que estavam dando a sua vida. Na verdade, eles morreram pela causa do Evangelho. Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo, irmão. Tiago morreu, mataram ele. Estevão, que não está na lista dos apóstolos, que era um diácono, vamos falar assim, morreu. Só que a morte dele tocou Paulo. Não era um menino Estevão, uma madeirinha, chuquinha, cheio de vontadezinha, não. Era um homem, o entendimento da glória de Deus. Aliás, a palavra diz que Estevão viu a glória de Deus. A palavra diz que o rosto dele, eita! O rosto dele era como de quem, queridos? Como de um leão. Eles provaram de mudanças. Por quê, irmãos? Porque perseveravam, porque se esforçavam. Se esforçavam não dentro de um limite de alma ou de vontade. Não era um povo cheio de vontadezinha. Não, eu sirvo aonde eu gosto, eu faço o que eu quero e do modo que eu quero. Não, eu sirvo aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3: aonde o Espírito me enviar, é ali que eu vou. Eu vou perguntar para nós nessa noite: será que temos disposição a isso? Será que você tem disposição de servir e fazer aquilo que você não gosta?
de fazer aquilo que você não entende, que talvez seja a vontade de Deus para a sua vida? É uma pergunta que fica no ar. Será que o Evangelho está nas margens da nossa vontade, do nosso querer, do nosso realizar, daquilo que eu gosto? É uma pergunta que fica no ar. É uma pergunta que a gente pode pensar nela. Ou será que nós somos aqueles que vamos aonde o Senhor quer nos levar? Nicodemos, quando ele ouviu de Jesus o que ele ouviu, ele falou: como é que eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? Não, Nicodemos, você precisa nascer o quê? Da água e do Espírito. Isso significa duas coisas. Água, no Novo Testamento, significa a palavra de Deus. Eu preciso crescer na palavra de Deus. Eu preciso amadurecer na palavra de Deus. Eu preciso ter respostas na minha vida através da palavra de Deus. Eu preciso saber o que Deus tem realmente sobre a minha vida e a minha história. Aleluia. Esses homens estavam cheios disso. Quando eu falo homem, eu estou falando mulher também, maneira de dizer, né? Eles estavam cheios da palavra de Jesus. Outra coisa que Jesus falou para Nicodemos: nascer do Espírito. Nicodemos, quando você era mais novo, você fazia o que você queria, cara. Mas agora você vai fazer o que o Espírito Santo quer que você faça. Antes você era um meninão. Você agia do teu jeito, da tua forma, do jeito que você queria. Mas não, vai chegar dias que você vai viver um avivamento, mudança de vida. E você vai aonde o Senhor quiser te levar. Será que temos disposição a isso? É uma pergunta. Será que temos uma disposição no nosso coração de uma mudança de vida tão grande, que eu vou poder viver essas coisas na minha história, na sua história? Então eles perseveravam, eles se esforçavam. E a palavra diz na doutrina dos apóstolos, aqueles que foram reconhecidos apóstolos, eles estavam debaixo dessa orientação dos apóstolos de Jesus, reconhecidos pelo povo como apóstolos. Eles estavam debaixo dessa liderança. Irmãos, uma das coisas que mais o Brasil precisa de referências. O Brasil perdeu, né? Eu estava vindo ontem, fui deixar Mateus ali na rodoviária, que ele foi viajar, e estava dando na Band FM uma entrevista do Delfim Neto. Delfim Neto da minha juventude, talvez na minha adolescência, juventude. Eu aprendi, né, economia ouvindo o quê? Delfim Neto, cara da economia brasileira. Pro bem ou pro mal, foi o cara. Mas eu pergunto para vocês hoje, quais são as referências na área econômica, social do nosso país? E eu digo para vocês, quais são as referências dentro da igreja? As referências dentro da igreja são aqueles que perseveram na doutrina. Esses estão provando de um novo tempo na nossa história. Jesus, ele falou assim: quem quer ser meu discípulo? Eu quero ser discípulo. Aí Jesus falou assim: quer ser meu discípulo? Então, primeira coisa, renuncia 80%? Tudo. Eu não vou falar nem mais. Renuncia tudo. 2, quem quer ser meu discípulo? Eu quero.
ame menos pai e mãe. Ame mais a mim. No capítulo 3 de Gênesis: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, e eles serão uma só carne. Isso é maturidade. Tem gente que não quer isso, de jeito nenhum. Quer ficar ali embaixo. Não cresce. Não cresce nas emoções, não cresce espiritualmente, não cresce como homem, como mulher, sempre está ali embaixo. Oh Deus. Jesus falou: aborreça pai e mãe. Aí na própria Bíblia está escrito, né, Lucas capítulo 14, em tempo para eles, o que é aborrecer pai e mãe? A própria Bíblia dá a explicação: amar menos. Isso não é desonra. Desonra é outra coisa. Eu creio que meu filho, inclusive, me desonraria se ele não amasse a Deus mais do que eu. Entendeu? Porque eu vou ensinar meu filho a amar muito mais o Senhor do que a mim. Aleluia. 3. Quem quer ser discípulo? Aí Jesus fala: pegue a sua cruz e siga-me. My God. Pegue sua cruz e siga-me. Mudança de vida. Persevere no ensino que os apóstolos receberam de quem, queridos? De Jesus. Eu fico pensando o quanto que Deus tem chamado a história da igreja, a doutrina da igreja, o ensino, o quanto que nós temos sido chamados para uma mudança real de vida. Assim que nós vamos tocar a sociedade. Não é de qualquer maneira. É quando eu poder realmente viver um esforço ao máximo do ensino que eu recebo. Aí a palavra diz, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão no grego, koinonia. Koinonia é aquilo que a gente canta às vezes: onde for eu vou, o que fizer farei, o que disser direi, o que orar, orarei. E o quanto que Deus quer nos tocar com comunhão, irmãos. Para eu ter comunhão, eu tenho que ter mudança de vida, queridos. Eu queria junto com vocês, lembrei de um texto aqui interessante de comunhão. Atos 4:32. Atos 4:32. Amém? Amém? Da multidão dos que creram, era um só o coração e alma. Eles eram o que, queridos? E por que tanta divisão, irmãos? Sabe aonde começa a divisão? Foi Jesus que falou. Não sou eu que estou falando. A divisão, a contenda, ela inicia dentro do coração. Eu só vou conseguir ter uma real comunhão quando meu coração estiver limpo. Eu costumo dizer assim: só tem comunhão aquele que aprendeu a perder. Quem não aprendeu a perder não tem como ter comunhão. Jesus fala assim: aquele que quer ganhar tem que aprender o quê? A perder. Para você ter comunhão com qualquer pessoa aqui, você vai ter que aprender a perder. Sabe por quê? Porque ele não é igual a você. Ninguém aqui é igual. Por exemplo, meu pai é carioca, professor de geografia e história. Minha mãe, diretora de escola. Foi isso que eu vivi. Eu sou diferente. Para ter comunhão, eu preciso aprender a perder. Essa igreja aprendeu mudança de vida. Avivamento, mudança de quê? De vida. Ela aprendeu.
Ela era um coração e alma. Olha o que diz a palavra: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era o que, queridos? Sabe o que é isso? Avivamento, uma mudança de quê, queridos? De vida. Não consideravam suas as coisas. E por que hoje nós nos consideramos tão nossos? As coisas são tão nossas. As coisas são tão minhas. Onde eu for entrando, ou alguém entrando onde que é meu, eu já fico querendo de qualquer maneira proteger aquilo que é meu. Essa igreja, a igreja original, não considerava as coisas suas. Eles tinham tudo em comum. Por que eles tinham tudo em comum? Porque eles tinham comunhão, coinonia. Você é maior que eu. Você é melhor que eu. Você é muito mais ungido do que eu. Você vai muito mais longe do que eu. Isso é uma mudança de vida, irmãos. Isso é uma mudança de pensamentos. Mudança de atitudes. Começa no nosso coração. Começa na nossa mente. Essa igreja, ela entendeu isso. E ela tinha esse nível de comunhão. Continuando aqui, no capítulo 4 ainda, no versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mudança de atitudes. Barnabé não era mais dono do que ele tinha. Aleluia, queridos. E ele depositou isso aos pés dos apóstolos. Ele entrou na fila, porque tinha uma fila aqui para dar. Só que Ananias e Safira entraram na fila errada, por isso que eles morreram. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque eles entraram na fila errada. Sabe qual foi a fila que Ananias e Safira entrou? Dos que já não eram mais donos de si mesmos. Eles morreram. Maldito foi a hora que eles foram entrar naquela fila. De quem era governado por Deus. José, que tinha o apelido de Barnabé. Esse estava na fila certa, na hora certa, entregando tudo. Nós estamos orando por um carro grande lá em Paranaguá, faz já uns 4 anos, né, Fernando? Aí hoje eu fiquei sabendo, nós estamos num período de oração e jejum, que no meio da oração, né, nós estamos orando lá todos os dias meia-noite, com a igreja toda junto. No meio da oração, um rapaz foi e deu, uma moto maravilhosa. O que o Senhor falou comigo, amigo? Continua. Continua, ensina, insta a palavra, a tempo e fora de tempo. Aquele povo está aprendendo que eles não são donos mais. Isso é comunhão, irmãos. E eles perseveravam, voltando lá em Atos 2, 42, eles também perseveravam no partir do pão. O que é partir do pão, querido? Mudança de vida.
eles partiam o que eles tinham de melhor. Por que eu falo isso? Porque o corpo de Jesus é o que tinha de melhor. Eles deram aquilo que era de melhor. Eles partiam do fundo do coração. Não era na mesa safira. Eles partiam tudo, queridos. Só mudança de vida. Quando você reparte, quando você abre, quando você dilacera o corpo. Partir o pão nos lembra muito ceia, momento de santificação, de viver o melhor de Deus, de viver uma história nova. Esses dias nós estávamos no período de oração nosso lá em casa, eu, Fernanda, as crianças, e eles estavam partindo pão para nós, abrindo o coração. Eu e Fernanda, a gente depois só chora. Oh Deus, eu creio que o Senhor está restaurando a igreja de uma maneira que ela vai partir pão. Aleluia. Quando eu lembro de Levítico 23, quando o Senhor leva os levitas a partirem pão, Moisés fala para Arão: Arão, só vai partir pão quem não tem defeito. Arão, como a figura sacerdotal, o líder dos levitas, o pai. Arão, olha, quem tem catarata no olho não vai partir pão. Por que não? Porque quem tem catarata não enxerga, não tem visão. Muitas vezes alguém tem a visão certa e nós não temos. Olha, não vai partir pão, não vai entregar pão quem for corcundo. Por que corcundo não? Porque corcundo sempre olha o quê? Para baixo. Não vai partir pão. Não vai entregar pão. Olha, não vai entregar pão, cara. Não tem como. Quem é sarnento? O que é sarna, irmãos? Sarna pega? Pega no meio do povo? Olha, cuidado com a sarna. Cuidado com alguém que fala de alguém para você. Isso é sarna. Não pega para você. Isso é imaturidade. Essa pessoa ainda não conheceu a palavra. Quando ela fala do outro, ainda mais do líder. Isso é sarna, irmãos. Nossa, esse não pode partir pão. Esse não pode servir. Só que essa igreja, ela provava de uma mudança. Então, fala para o seu irmão: você e eu vamos partir pão e vamos servir pão. Aleluia. Porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo de mudança de vida. Amém? Aleluia. Deus está nos chamando para isso. A última coisa que eles viviam ali, no versículo 42, eles oravam. Uma mudança de vida. Irmãos, só ora quem provou de mudança de vida. Deus tem chamado os avivamentos, os maiores avivamentos que aconteceram na história. Por exemplo, na Rua Azusa, começou de grupos de oração.
que se espalharam por todos os Estados Unidos da América, tocando muitas vidas. Charles Finney, a mesma coisa. Pessoas que liberaram um avivamento onde houve mudança de vida e de atitudes. Só que esses avivamentos, eles pararam. Pararam por quê, irmãos? Eu creio porque parou a mudança, a metanoia, mudou, parou, então vai parar também. Eu creio que Jesus nos chama para um avivamento que vai durar até a sua volta. Eu creio que Jesus nos chama a uma oração, e isso tem acontecido em muitos lugares no mundo, que só vão parar de orar quando Jesus voltar. Vocês sabiam que isso tem em muitos lugares do mundo hoje? Igrejas, movimentos de oração e adoração que não param. Eles ficam orando e adorando o tempo inteiro. Tem escalas de oração e de adoração. Acaba a escala de um, entra o outro. Estão orando, mas eles estão vivendo também algo muito precioso. O coxo tem andado, o surdo tem ouvido. Eles não param o tempo inteiro. Eu tenho alguns amigos que têm ido nos Estados Unidos da América, nesses lugares, e eles falam que a atmosfera de unção é algo muito forte. Eles chegam no lugar, realmente, eles não conseguem ficar em pé. A oração não para, eles estão perseverando ali, unânimes. Amém? E o interessante é que não é só um grupo de uma igreja, outras igrejas também, outras comunidades, estão dando seus nomes, estão fazendo parte das escalas, e fica ali 24 horas, orando, adorando. O que vocês acham que acontece nesse lugar? Mas isso é um estilo de vida. Eu vou finalizar a pregação dizendo isso. A mudança te vai fazer um estilo. Essa igreja de Jerusalém, ela tinha estilo de vida. No capítulo 12, por exemplo, Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante o que, irmãos? Dia e noite por ele. O que aconteceu? Ele foi livre. Como que ele foi livre? Milagrosamente. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz: milagre ainda existe, querido. Mas num ambiente assim, queridos, se torna favorável. Amém? Você vai ser favorecedor das manifestações do Espírito Santo de Deus sobre a terra. Quando você viver uma vida de avivamento, um estilo de vida, você vai favorecer, você vai deixar um ambiente propício para isso. E você também vai ser alguém que você vai entender Marcos capítulo 16. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Deus tem nos chamado assim. Era o estilo de vida que eles viviam. Era algo muito precioso. Olha como eles faziam esse tal de rodízio de oração. Olha o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes aonde, irmãos? No templo. O que eles faziam no templo? Eles oravam. Tinha turnos de oração. Aí um dia, no capítulo 3, Pedro e João estavam na hora deles orarem, então eles estavam indo. Vamos lá. Aí daqui a pouco tinha um coxo de nascença ali, desmolando. Pedro e João, olha para nós. Levanta. Eu não tenho prata, não tenho ouro, cara.
Eu não tenho nada para te apresentar. Eu não tenho nada para te comprovar, nada para te prometer. Eu só tenho uma coisa: em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é o estilo. Mas eles estavam em orar, queridos. Vida de oração, de devoção. Deus tem chamado. Eu queria dizer para vocês algo, no fundo do meu coração. Deus tem chamado vocês para isso. Há 3 meses atrás, 4, 5, 6, até mais, eu tive uma visão de um tronco aqui, saindo ramos para tudo quanto é lugar. Mas isso só acontece, queridos, quando mudamos. Se meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu a oração que se faz assim. Aí veio o avivamento, a Shekinah veio. O povo não conseguia ficar de pé, mas primeiro veio o arrependimento, primeiro veio mudança de atitude. E olha, eu vejo o quanto que Satanás, o espírito da Jezabel, o espírito de Acabe, o quanto que eles lutam contra os profetas do Senhor, para eles acordarem para a simplicidade, acordarem para viverem esse tipo de estilo de vida, não terem as suas vidas como suas próprias. Como ele luta, como ele coloca docinho, como ele quer fazer crianças, pessoas que não são maduras, pessoas que estão debaixo ainda de mamadeira. O quanto que o diabo, ele lança essas manifestações e esse falso ensino. E o quanto que Deus tem querido, irmãos, amadurecer a igreja nesses dias e trazer um tempo novo sobre a história, sobre a vida. Eu creio que o Senhor vai fazer isso nesse lugar. Eu não posso crer em outra coisa. Se você deseja isso para a sua vida, deseja o quê? O que foi pregado, a palavra. Eu queria te convidar para você ficar de pé, por favor. Oh Deus, Espírito Santo, toca na nossa mente, Senhor. Toca no nosso coração. Toca na nossa vida. Toca na nossa história, Pai. Ministra a vida de cada um de nós. Traz mudanças, mudança de vida, traz arrependimento de obras mortas e nos faz, Senhor, entrarmos nesse avivamento que começa dentro da nossa vida e da nossa história, Senhor. Obrigado, Pai, por essa casa. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem sido sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar, Deus, porque eu sei que se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aqui nós nos chamamos pelo seu nome, Senhor,
se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, vai vir sim, Deus, um tempo novo na nossa história. Nós queremos isso e te adoramos, Senhor. Nós queremos provar disso e te adoramos por isso, Pai. Obrigado por essa noite, pelo pastor Mesquita, Senhor. Quero cobrir a vida dele, Deus, e clamar, fala com ele, Pai. Ministra o profundo do coração do teu filho, Pai. Ministra, Deus, os pensamentos, o coração, as entranhas, como pastor, como profeta. Deus, dá a ele graça, visão, entendimento de tudo que o Senhor tem chamado a vida dele e da igreja onde ele pastoreia, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa noite, por esses dias de mudança de vida. Quero te agradecer por podermos participar disso, o privilégio que temos. No nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode dar um abraço ao irmão santo e dizer para ele: Deus tem algo muito precioso nesses dias sobre a nossa geração. No nome de Jesus, amém.